Bom dia! Olá a todos, sejam bem-vindos ao Manhãs da TV. É verdade, um programa que está consigo de segunda a sexta-feira. Nós trazemos sempre para si uma manhã bastante agradável, divertida, tranquila e bastante informativa, não é verdade? É verdade, sim senhora. Através da Curiacos TV chegamos a toda a parte do mundo, né? Norte a sul do país, através da Nós, Vodafone, Mel, Novo, para estar consigo, mas também através da internet, a curiacos.com, podemos estar consigo e todos os canais da Curiacos TV, e claro, também pelo satélite espaçado, toda a Europa, Norte da África. Onde quer que você nos esteja a assistir, um ótimo dia para si, se ainda for de manhã, não é verdade? Um abraço do Manhãs da TV e tudo a correr bem. E também nós gostamos muito da sua companhia aí desse lado, portanto, se você tem um projeto e gostaria de vir aqui ao nosso programa, nós teremos todo o gosto em recebê-lo. Poderá fazê-lo através das nossas redes, por exemplo, através da mensagem privada do Facebook, exatamente, e também através do nosso e-mail, manhãsdatv@gmail.com, ou mesmo através do contacto telefónico que vai sempre passando em rodapé. Se o projeto é importante para si, ele também é importante para nós. E hoje, como não podia deixar de ser, temos um programa fantástico. É verdade, nós temos um programa fantástico, nós temos sempre vários temas, peço desculpa, que nós abordamos aqui no nosso programa, juntamente com uma convidada que você vai adorar conhecer. Se nos segue no Instagram, à partida já sabe quem é, porque nós colocamos sempre, antes de começar o programa, com quem nós vamos estar à conversa. Uma horinha de conversa, mas passa rápido. Sempre falamos bastante. Exatamente, sempre falamos bastante. E nós também gostamos que nas nossas redes sociais você coloque lá o seu gosto, o seu like, faça o seu comentário acerca dos programas que você vê, dos convidados que nós trazemos, porque nós gostamos sempre de saber a sua opinião aí desse lado. E hoje vamos estar com quem? Hoje nós vamos estar aqui com a nossa amiga Patrícia Maia Noronha para falar do projeto Oficinas de Escrita Criativa. Vamos conhecer um bocadinho a Patrícia, o seu percurso. Sabemos que ela está como jornalista freelancer, ao mesmo tempo que ela está a desenvolver a sua carreira como escritora. Portanto, só aí já Formadora. temos... Exatamente. Portanto, temos muitas coisas para falar. Inglaterra, já tem trabalhos também com participação no Brasil. É verdade. Portanto, temos muito aqui para conversar. Portanto, temos um programa super interessante para si. Se você não conseguir acompanhar tudo, já sabe que nós, porque gostamos muito de si, né? Eu e a Sara, nós vamos deixar para si, nós vamos editar e preparar um vídeo e deixar no YouTube, não é, Sara? Claro, eu, tu e toda a equipa do Manhãs, não é verdade? São pormenores, são detalhes. São pormenores. A gente vai deixar um vídeo para si no YouTube dentro de uma semanita ou duas. Semaninhas, Uma, duas semanitas, sim. e assim você pode rever e partilhar. Este e todos os programas que nós temos. Portanto, Exato. O nosso objetivo é que você também possa recordar convidados e temas que nós tivemos aqui, pessoas que marcaram a nossa vida, né, que passaram aqui, que também marcaram a sua, porque todos os projetos que vêm aqui são projetos que vêm do coração de cada um deles, portanto, são projetos que ficam e que nós gostamos de recordar e, por isso, subscreva o nosso canal no YouTube para que você também possa estar sempre ao corrente dos nossos programas. Exatamente. Então, hoje nós vamos estar a falar deste projeto super interessante, abordamos sempre várias temáticas. Fique connosco, você não se vai arrepender. E agora vamos à nossa convidada, passando... Sim. E nós voltamos já. A seguir ao nosso paradorzinho. Então, bora lá. Já estamos de volta. Já estamos de volta, exatamente. E connosco então nós temos a nossa convidada, que é a Patrícia Noronha. Patrícia, muito bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Quero aproveitar e mandar um abraço, um cumprimento para as pessoas lá de casa, alguém da família. Sim, bom dia a todos, obrigada pelo convite e espero que... Ai, esta é a câmara, peço desculpa. Espero que as pessoas fiquem cativadas também por este desafio da escrita, não é? De que vamos falar agora e que eu tenho vindo a desenvolver nos últimos anos. Nós já tivemos a oportunidade de ter aqui muitos escritores, sim, não é verdade? E poetas, e é um tema que muita gente gosta, mesmo malta jovem cada vez gosta mais. Eu acho que acabamos por querer desligar um bocadinho das novas tecnologias e estar sempre no tablet e na internet, pegar num bom livro, né? Gastar um pouco de tempo com os nossos pensamentos e com o livro, e a escrita dá asas à imaginação, não é verdade? Portanto, é interessante isso. Ao mesmo tempo também temos a vertente de jornalismo. Sim. Mas antes disso, diga-nos de onde é que vem, como é que tudo começou para si, esta paixão pela escrita e também pelo jornalismo, pela pesquisa, com certeza. Como é que tudo começou para si? Eu sempre gostei muito de ler, desde miúda. Era daquelas crianças que ficava facilmente uma hora a ler um livro, ou a fazer a vida negra ao meu irmão, não é? mas tinha esse lado muito... sempre gostei de histórias e não só de livros, comecei a ler muito cedo livros que não eram para crianças, portanto fui descobrindo, os meus pais tinham
muitos livros em casa e então eu ia tirando os livros das prateleiras, independentemente se eram adequados à idade ou não, porque depois, como nos filmes às vezes fazem aquelas categorias, estes livros são para crianças, estes são para adolescentes, e quando temos muitos livros em casa exploramos mais facilmente, não é? Qual era o primeiro livro, lembra-se? Que eu li sozinha, isso não me lembro. Não me lembro, mas eu gostava imenso da Alice Vieira. Tinha os livros todos dela. Ainda tenho, por acaso. Assim, mais adolescente, era fã do Adrian Mole, do Diário de Adrian Mole, que é uma inglesa que escreve. E agora está na moda o Diário do Banana. Sim. Os adolescentes Gostam muito, sim. Gostam muito. Que é um bocado do mesmo género, como no sentido do humor, retratar o dia-a-dia da vida de um adolescente. Pronto, e portanto foi uma paixão que eu nunca desisti. Às vezes quando somos mais novos, os miúdos, e ainda bem, experimentam, têm uma banda, mas depois, sei lá, a vida, nem sempre temos disponibilidade para continuar a seguir, mas no meu caso, pelo menos em relação à leitura e à escrita, foi uma coisa que me acompanha desde sempre. Depois foi para jornalista. Fui porque, sim, em Portugal não há, não existe a carreira de escritor, não é? Na universidade há outros países onde isso acontece. Em Inglaterra já muitas universidades oferecem uma licenciatura em escrita. Nos Estados Unidos também já há muitos anos. Há muitos anos, estou a falar há mais de 50 anos. E portanto, as pessoas tiram licenciaturas, mestrados e doutoramentos para serem escritores. Como se faz um curso de músico, não é? Que as pessoas vão para o conservatório e estudam essa disciplina, essa arte. E noutras artes, na pintura, também existe para a área da escrita. Em Portugal isso não existe e ainda é visto com um bocadinho, as pessoas, os escritores e a sociedade em geral vê os cursos de escrita como uma coisa que pode ser só para... Um part-time. Um part-time, exatamente, não uma coisa séria, não é? Sim. E portanto eu tinha que escolher um curso. E escolheu jornalismo. Queria ir para a universidade e escolhi jornalismo, porque acaba por ser uma forma de contar histórias também, não é? Mas depois deixou e decidiu dedicar-se à escrita. Eu trabalhei como jornalista bastantes anos. Estive no grupo semanário, que entretanto já não existe. Estive na TSF 8 anos e trabalhei com várias revistas, publicações, a Viver com Saúde, Visão Vida e Viagens e outras publicações. E agora continuo ainda a trabalhar, sobretudo com uma revista americana de ciência. Mas... decidiu levar um pouquinho mais sério este gosto pela escrita, não é? Envolver-se mais. Foi tudo um pouco, olhando para trás, eu acho que foi. Não foi muito pensado, mas já estava tudo encaminhado nessa direção. Eu comecei também, houve uma altura que o projeto da TSF mudou radicalmente. Nós estávamos na equipa da redação online, éramos uma redação com 22 pessoas. Foi na altura do boom da internet e, portanto, fizemos coisas incríveis, foi mesmo muito giro. Depois a bolha da internet começou a descer e houve um grande desinvestimento. Passou a ser uma equipa muito pequena, em que deixámos de fazer reportagens, portanto já era uma atividade jornalística que eu não me identificava. E então decidi ir dar formação. Tinha o curso de formadora e fui dar formação para o IFP, a adultos e também a adolescentes. E gostei muito, gostei imenso de dar Gostou aulas. da parte de ensino e de estar a acompanhar outros alunos, né? Outras Sim, idades? Foi adorei. interessante. Adorei mesmo. Gosto muito de dar aulas. Ou formação, pronto.
e trabalhei também no estabelecimento prisional de Sintra e no estabelecimento prisional de Lisboa. E é sempre uma troca muito... A maior parte das pessoas está disposta e gosta de aprender, eu acho. E o formador, nessa interação, também se enriquece muito. Então foi assim uma área um bocado por acaso que me fascinou. E depois comecei, já escrevo assim, desde também, como me lembro, desde miúda, os meus exercícios preferidos na escola eram as composições, ou aquelas aulas de português e de inglês. E tenho, acho que o meu primeiro conto eu tinha 12 anos quando escrevi. Tá? Como é que se chamava o seu primeiro conto? Não me lembro, mas era uma ida à mercearia, lá no bairro. E depois encontrava umas personagens. Por acaso já não me lembro do título. Mas está escrito à máquina, porque o meu pai tinha uma máquina de escrever. E depois ainda corrigi, editei e tudo. E então sempre fui escrevendo, já estava a publicar em algumas revistas literárias online. No Brasil foi no primeiro, foram as minhas primeiras publicações na área literária. E então pensei, já sou formadora, gosto de escrever, também já fiz muitas oficinas de escrita, eu participei, não é? E acho que quem gosta de escrever é sempre muito bom fazer essas oficinas, é uma oportunidade. Então decidi juntar as duas coisas, a área da formação com a área da escrita. E em 2019, acho que foi 2019, se não me engano, lançou o seu primeiro livro. Foi, exatamente. O Elo Invisível. Sim. Está aí consigo o livro. Está. Para poder mostrar a todos que estão lá em casa para ver como é que é a capa, porque eles são todos uns curiosos. Pronto, e está a ver. O que é que nos retrata este livro? É o seu primeiro, portanto, é o seu primeiro filho, não é? O primogénito. Sim. Como é que é a sensação? O que é que ele fala? É um livro de contos, são 17 contos. Alguns mais antigos que eu tinha e melhorei, outros que escrevi já quase na altura da publicação. E, portanto, são fatias de vidas ficcionadas e tem... um conto é uma coisa muito, muito intensa, normalmente, não é? Em que foca um momento de certa protagonista, de certa personagem. E era difícil agora estar a contar as histórias deles todos, mas tem desde... deixa eu ver se eu consigo resumir assim um mais... As pessoas às vezes perguntam-me, é um livro de contos, mas é para criança? Eu não é. As pessoas têm muito em Portugal, associam os contos às histórias para crianças, mas não é literatura para adultos. Tem a história de uma senhora que decide começar a pintar já numa idade muito avançada da vida. Histórias de crianças, de memórias de infância, não é? O conto dá para falar um bocadinho de tudo. E o objetivo muitas é ajudar vidas. a refletir, não é? Em algum ponto essencial que tenta abordar nesse livro? Sim. Porque fala o Elo Invisível, não é? O Qual Elo é o elo que estamos a Invisível falar? é o título de um dos contos. E porquê que escolheu esse título exatamente para dar nome ao livro? Eu por acaso gosto muito desse conto. É um bocado pesado, porque é a história de no fundo, de uma violação. Está insinuado, não é explícito, mas sim, eu acho que estes contos refletem emoções e situações, algumas mais tensas, outras mais divertidas, mas o conto é um formato muito, muito redondo, não é? Em que há um auge na ação e a ideia normalmente é surpreender o leitor depois com um final inesperado. Não há uma fórmula, claro,
mas acaba por ser diferente de um livro, uma narrativa mais longa, em que há vários altos e baixos, o conto é mais intenso, não é? E às vezes são coisas que eu sinto, que eu observo. Há um outro conto que é uma história de violência doméstica, mas também tudo não muito explícito, mas quem ler percebe Consegue facilmente perceber, ok. a situação em si. Em 2018 criou as oficinas criativas, escrita criativa, Exato. certo? Por que decidiu criar essa oficina de escrita criativa em 2018? Era uma coisa que já fazia, que você já ia às escritas criativas, não é? Eu sempre gostei, sim. Por acaso agora não tenho tido assim muito. Até fiz, estou a dizer que não, mas fiz o ano passado, à distância, com uma Universidade de Inglaterra, com a City University. Agora com a pandemia facilitou-se muito. Por exemplo, esta universidade tinha estes cursos quase todos presenciais. E passaram a ser online, portanto deu esta oportunidade à distância, de Portugal para a Inglaterra, poder participar com professores muito bons nessas oficinas. Portanto, sim, até continuo a participar. E eu saio sempre muito entusiasmada das oficinas, porque é uma coisa que nos obriga a pensar, a desenvolver uma ideia. E houve uma oficina que eu participei com um autor que se chama João Dionísio, um escritor português, assim, mais alternativo, que tem já bastantes livros publicados. Éramos só 3, por acaso, nessa oficina, o que foi um trabalho assim mais intenso, não é? Porque quando é muita gente, às vezes é mais... fica mais dispersa a atenção. Então demos-nos os 3 muito bem. E no final ele produziu, por acaso não trouxe, juntámos os textos todos e fizemos um livro. E eu achei essa ideia muito diferente. Sim. Porque nós fazemos uma oficina de cerâmica e normalmente trazemos uma peça para casa que fizemos, ou fazemos uma oficina de pintura e trazemos o objeto. Nas oficinas de escrita parece que não se fez nada, não é? Porque fazem-se os exercícios, ficamos com os textos no computador, mas não há assim um objeto. Então achei isso muito interessante, essa parte. Então desenhei um formato para... Também porque eu penso que os idosos é uma população que está um bocado fragilizada nesta altura. Sim. Temos tido associações que chegaram a vir ao nosso programa a mencionar que eles têm passado graves momentos de solidão e precisam de acompanhamento, e então muitas pessoas têm se levantado com associações para ajudar. E no Sim, caso, as oficinas de escrita também está ligada a uma associação que faz muito esse papel, que é a Faz. Associação de Coração Amarelo. que já cá esteve, não é? Sim. Esta sei. Foi dos primeiros convidados que eu tive. Foi? Foi, Ai, sim, que sim. giro. Sim, nós no mundo ocidental as pessoas vivem cada vez mais anos. O problema, um dos problemas, sem ser especialista, que eu acho que existe, é que as pessoas reformam-se e depois nem toda a gente consegue encontrar uma motivação ou um hobby ou uma ocupação que os motive, e depois ficam... não ter um objetivo ao acordar é uma coisa desanimadora, não é? E no outro dia deu na BBC uma notícia de uma senhora que aos 101 anos ainda serve cafés lá na associação dela, e se calhar um dos segredos de ter uma vida, uma reforma mais feliz, passa por isso, ter Estar ativo, não é? estar ativo, exato. E então eu tinha essa preocupação, decidi unir a minha experiência de formação, a paixão pela escrita e pela leitura, e desenhei uma oficina muito dirigida à população sénior, portanto as oficinas são sempre adaptadas ao grupo a que se dirige, e eles aceitaram. E eu já tinha feito coisas também
com lares. E eu, no início, a pessoa que estava a gerir as oficinas, porque eles têm várias atividades, têm coisas muito manuais, têm visitas também culturais, etc. Disse, olha, eu não sei como é que eles vão reagir, porque isto é um bocado exigente, vão ter que escrever, e também se lê no início das oficinas alguns excertos de livros. Já como ficar tímidos e tal. Discutem-se. Sim, e eles todos escreveram, eram utentes quase todos com mais de 80 anos, aliás um deles tinha 91, foi o que escreveu mais, até escreveu a mais do que era proposto nos exercícios. E então eu percebi que de facto as pessoas têm essa capacidade, e também foi um grupo selecionado, não é? As pessoas, eles trabalham com muitos utentes do Coração Amarelo e propuseram, e quem participou tinha essa motivação de gostar de ler mas correu mesmo bem, portanto achei que tinha pernas para andar e continuei a fazer propostas para outros. Porque também já fez no Palácio da Baldaia, não é? No Palácio Baldaia também fez também na Fundação São João de Deus. Sim, fiz na Fundação São João de Deus com um projeto que eles têm que se chama Mind Up e que é dirigido a pessoa, especialmente dedicado à área da saúde mental. E eles têm uma vertente muito interessante, oferecem consultas de psicologia, portanto quem sente necessidade pode participar, pode pedir esses serviços, acompanhamento psicológico gratuito. Não sei em que formato, mas pronto, sei que eles oferecem isso. E também organizam atividades culturais com esse mesmo grupo. E, portanto, aí já foi um formato um pouco diferente. Tendo em conta essas fragilidades dessas pessoas, adaptou-se a oficina ao grupo e todos eles fizeram textos incríveis também. E no fim também fez exatamente aquilo, portanto reuniu os textos, não é? Sim, sim. O dos livros deles está aqui. Todos os sonhos do mundo. Espetacular. Muito bom. Depois fizemos até uma versão e-book e que até foi a Fundação que fez e portanto pode-se ler, mas achei interessante porque fizemos um poema coletivo, também comecei neste tipo de grupos a tentar fazer textos em conjunto, que é um bocado mais difícil porque tem que se chegar a um acordo, mas correu bem. E todos eles escreveram e participaram, portanto... E isto da escrita é muito benéfico, não é verdade? Porque quando nós às vezes paramos para escrever alguma coisa, ajuda a refletir o que vai dentro de nós e estas oficinas ajudam muito a pessoa às vezes parar e refletir e conseguir expressar aquilo que às vezes tem dificuldade, assim, numa conversa com alguém. Sim. E acaba por ser algo que é mesmo assim terapêutico, podemos assim dizer. Sem não é verdade? dúvida. E aquilo que estávamos a falar no início, antes de estar a gravar, desta velocidade da internet e das redes sociais, que de facto ocupam um espaço cada vez maior na nossa vida, mas que não nos permite esse tempo de reflexão, porque é tudo muito acelerado. E então ler literatura já é muito, tem muitos benefícios. Há imensos estudos feitos, portanto não sou eu que estou a dizer, eu sinto isso, mas para além dos benefícios cognitivos, intelectuais, porque é o ato, a leitura de um texto literário, não estou a falar só... Todas as leituras são boas, mas estamos a falar de estudos dirigidos à literatura. A leitura de um texto literário é uma coisa muito abstrata, muito exigente a nível cognitivo. Nós estamos a decifrar caracteres, que são as letras, que depois formam palavras, que formam frases, e dentro de um parágrafo ou de um capítulo têm determinados significados.
Portanto, em termos intelectuais, é uma coisa muito exigente e é uma das atividades que previne o Alzheimer, essas doenças degenerativas. E, para além dessa parte, assim, mais intelectual, digamos, há um estudo muito interessante de uma universidade inglesa, que eu agora não me lembro do nome, mas que estudou os benefícios imediatos da leitura, de um texto literário. Então, só o facto de estarmos a ler um livro, em poucos minutos baixa o ritmo cardíaco, baixa a respiração, portanto, a ansiedade e aquelas hormonas menos benéficas reduzem. Então, é quase uma meditação, no fundo. Exato, Tem espetacular. mesmo benefícios imediatos, digamos, sem ser... Sim. Muitas pessoas, até falamos que há oficinas de pintura, né? Que vão fazer pintura também com os mesmos objetivos. Cada um se identifica, né? Oficinas que mais é que há? Pintura, escrita, Pintura de escrita, de cozinha, por exemplo. cozinha, várias. aquilo de artesanato. cerâmica, Exatamente. e também artesanato e outras... Exato. Ou seja, e acaba por também ser algo que nós ganhamos com as escritas deles, porque aprendemos o que é que eles estão a falar, e eles sempre têm, cada um tem um bocadinho de sabedoria para partilhar com todos nós, não é verdade? E acabamos por também nos sentir bem ao fazer isso. Sim. Também o que achei super interessante, e nós temos aqui assim, uns livrinhos assim, já de maiores dimensões para mostrar a todos vocês, Sim. é que recentemente trabalha com parceria da Câmara de Almada, junto de crianças, através da criação de livros pop-up, não é verdade? Que são livros que eu sempre adorei desde criança, na verdade. Uns eram mais pequenininhos, outros eram maiores, e quando abri o livro tinha, pronto, uns bonecos a sair. bonecos que saíam. Sim. Como é que isto é possível? E depois abria, era super interessante. Como é que está a correr essa experiência? Como é que as crianças reagem quando vêm a criação do livro que está feito? Como é que eles ficam? Sim, este convite da Câmara de Almada foi mais um desafio neste percurso, porque eu tinha já trabalhava já com idosos, com adolescentes e com a população em geral, não é? Mas as crianças é já outro grupo, não é? Tem outros desafios. E achei que fazer uma oficina só de escrita narrativa era assim demasiado exigente para uma criança que está sempre a pensar, não é? Que tem um lado muito mais físico e então decidi acrescentar o elemento da imagem, do pop-up, e funcionou muito bem. Porque eles pensam à mesma na história, escrevem a história é dividida em 3 momentos, damos uma breve introdução do que é uma narrativa. Eles já sabem, porque eu uso sempre a história do Capuchinho Vermelho, e eles percebem logo quais é que são os ingredientes, não é? Portanto, tem que haver um herói, um anti-herói, um desafio. E depois acrescentam os tais elementos. Neste caso, as oficinas normalmente são para famílias, portanto são de 2h30. Mas depois a Câmara desenvolveu um projeto que se chama Lugares e Olhares, em que convidou vários artistas, não só da escrita, escultores, fotógrafos, arquitetos. E este projeto destes livros que eu trouxe aqui já foi uma coisa mais prolongada, de 2 meses, em que trabalhámos com 3 turmas ao longo de 2 meses, portanto deu para desenvolver assim com mais calma. Mas todas as crianças gostam de aderir a isso? Ou há algumas que gostam mais que outras? Elas adoraram, por acaso foi incrível. Nas oficinas das famílias, são os pais que levam os miúdos, eu acho que eles devem falar com os miúdos, e se for um miúdo que deteste escrever, já alguns sim, nota-se que têm mais paixão pela parte da história, outros que preferem fazer os bonecos, mas os pais costumam estar presentes e então há sempre ali um equilíbrio. Mas depois também é fascinante como, partindo dos mesmos... Eu dou assim, alguns tópicos e eles fazem sempre histórias totalmente diferentes umas das outras, é incrível. A nossa cabeça não tem limites, não é? Aqui eles foram forçados, entre aspas, porque foram as escolas, não é, que participaram, mas eu
eu acho que todos os alunos adoraram fazer o projeto. Também pelo mesmo. facto de eles estarem a trabalhar em equipa, não é? E terem que ouvir Sim. a opinião uns dos outros, não é? Uhum. E terem que respeitar a opinião do outro, que pode ser diferente, não é? Incluir aquilo que o outro faz, que não faz tão bem como eu faço, mas que tem mais uma aptidão ali, também acaba por ajudar as crianças a desenvolvê-las também em termos de caráter e em termos da forma também de como eles se relacionam uns com os outros, não é? Este projeto foi um pouco diferente por causa disso, porque eles tinham grupos, portanto as turmas eram de 25 alunos, e depois nós formarmos grupos de 4, 5 alunos, e eles todos tinham que chegar a acordo em relação à personagem, à história, ao desenvolvimento. Não era só a parte de escrever, era também esse trabalho de equipa, que funcionou muito bem. Eu acho que foi um desafio superado com sucesso, e eles, era incrível porque eles sabiam as histórias que os outros estavam a escrever. Às tantas estavam todos a ouvir e já queriam saber como é que ia ser, por exemplo, como é que Eles ia é que acabar. pensaram também nos títulos? Também, Porque nós há um estávamos título que sempre a nota-se logo que acompanhar. que é de que filho quando fala da mãe. Por exemplo, a Saura, as cenouras e o chinelo mortal. E o chinelo mortal, era de acho que uma toda a- avó. Acho que toda a gente percebe o que é isso, não é verdade? Aquele chinelo que quando a mãe lança parece um drone que vai direitinho, Sim. ao filho ou à avó quando mandou ao neto. Não é? Eu acho que a ficção vem da realidade, não é? E às vezes até através da ficção conseguimos ser mais verdadeiros do que quando escrevemos textos muito biográficos, porque temos aquele pudor, sei lá, de não nos queremos expor assim tanto, e então disfarçamos. Aqui este texto tem muitos elementos de um dos miúdos, que era uma avó que, pelo que eu percebi, usava muito o chinelo. O chinelo mortal. E então entrou esse chinelo, entrou o cão de um dos miúdos, ou seja, eles refletem-se nestas histórias, embora sejam histórias loucas. Mas não me diga que não me vai deixar ver um bocadinho os pop-ups. Claro, claro. Eu vou. Os desenhos são eles que fazem, certinho. Sim, foi tudo feito por eles. A única coisa que não foi os textos que nós imprimimos. Ok. Porque não ia dar tempo de eles estarem a escrever. Muito giro. A Saura, as cenouras e o chinelo mortal. Este era o miúdo que fez o dinossauro. Ele adora dinossauros e desenhava dinossauros mesmo muito bem. Aliás, ele por acaso não foi neste último dia, então foi um colega dele. Mas os colegas já sabiam desenhar o dinossauro que ele tinha desenhado. Isto depois era também, foi feito em parceria com uma... Era escrita e arquitetura, portanto eu estava a fazer oficina com uma colega da área da arquitetura e a ideia era trabalhar em memória do espaço, ou seja, isto foi tudo na zona da Almada, então eles tinham que criar um mapa onde as personagens circulavam também. Por isso é que os livros abrem com um mapa. Ok. Portanto, a Saura começa aqui, vai à procura das cenouras. A Saura é a dinossauro. É a dinossauro, que é a Ok, personagem já percebi. principal. Ok, certíssimo. Vai à procura das cenouras, descobre que as cenouras foram roubadas, descobre que as cenouras estão em casa da avó. E a avó é um desafio porque ela tem um chinelo mortal. Tem um chinelo muito perigoso que aparece aqui. Pronto, depois eles desenvolveram a história e recortaram as peças. Não sei se conseguem Conseguimos ver ver, sim, daí. senhora. Olha que espetáculo. Aqui é muito a fixe. Saura com as cenouras e o cão, que é o Hulk, que era o cão lá de um dos miúdos. O texto depois está aqui em baixo. Sim. Que idade é que Isto foram tinham tudo estas eles que crianças fizeram. quando falamos disto? Porque foi eles que fizeram isto tudo. Que idade é que Tudo. tinham? Eles eram da terceira classe e da quarta classe. Portanto, Mesmo muito 9, pequenininhos ainda. 8 e 9 10. anos. 9, 10. Espetacular. Está muito Poxa. giro. Eu não fazia- Aqui eu é não a fazia nada avó, tão a bem, avó com A avó com o o chinelo. Chinelo, reparem que tem assim uns símbolos de raios em volta do chinelo. Este chinelo perigosíssimo, as cenouras, e depois acaba tudo bem. E eles aqui já estão eles de volta com as suas cenouras que tinham sido roubadas. E
e muito felizes a celebrar e fizeram um bolo de cenoura para terminar a aventura. E Espetacular. algo importante Fogo. também é o facto deles gostarem de inserir as cores, não é? As cores também são bastante importantes quando eles têm que decidir uma história, não é? Eles próprios tomam a iniciativa das cores que querem usar. Nós, nesse aspecto, damos bastante apoio, porque, de facto, em termos gráficos, e sobretudo em livros pop-up, por exemplo, o fundo convém ser... Nós já tínhamos as páginas de base mais ou menos selecionadas, porque um fundo muito escuro depois não cria contraste com as peças que vão por cima. E então temos isso mais ou menos... Vamos sempre dando acompanhamento. Os textos também eles é que escreveram, eu depois em casa transcrevi-os para o computador e fiz uma edição final, não é? Pronto, temos ali uma ajuda a simplificar a narrativa, mas a história foi totalmente criada por eles. E também tem esse do casamento da Pata Patola. O casamento da Pata Patola, eles fizeram um com uma cavala cantora, que foi ao The Voice, com a ajuda de um pescador. Bem, criatividade é o que não falta. Não falta mesmo, são espetaculares. Aqui era a Pata... Isto era um grupo que os professores achavam que se calhar não ia aderir tão bem, ou que não ia, e depois uma das miúdas acabou por faltar, depois isto também com a pandemia algumas... E pronto, e acabaram a fazer uma história muito gira, e então é uma pata que se apaixona pelo Cristo Rei, e a aventura dela tentar voar até ao Cristo Rei, apanha a boleia de um cozinheiro que a tenta cozinhar e, e depois Hoje em dia é lixado ser pato. Pato, tem que ter um cuidado. cozinheiro que se fez bonzinho, mas afinal queria pô-la na panela e ela lá consegue escapar e vai mesmo conhecer o Cristo Rei, apaixonam-se e casam-se. Eram 3 meninas, portanto queriam um final feliz. Um final feliz, não é? E pode mostrar por dentro Posso, como claro. é que ficou? Claro. Portanto, aqui tem o nome das autoras, neste caso eram todas meninas, e o tal mapa Do percurso, não é? percurso onde começa a pata, eu acho que este é o cozinheiro e a aventura dela até chegar ao seu... Bem, aqui está a primeira página, que é a pata com... depois aqui tem o texto, não é? Este ficou mais simplificado, alguns punham muitos elementos, também não convém pôr demais. Aqui, se não estou em erro, é o cozinheiro. É, exatamente, o cozinheiro. E depois aqui já é... Deixa-me ver... Restaurante de Cacilhas. Ah, não, aqui é que é o cozinheiro, exatamente. O outro é que era o Cristo... Seria? O outro seria o Cristo Rei, é. Exatamente. Ok. Pronto, Muito giro. é isso. Sim, está a ver, convém aqui os fundos serem um bocadinho mais claros para depois as formas ficarem em destaque. E elas perceberam a junção da parte da arquitetura aí com a Sim, parte do sim. livro? Esse era um dos desafios. Começámos primeiro na área do território, identificar... usámos até o Google Maps projetado na parede para os miúdos identificarem o bairro deles, porque quando somos crianças o nosso universo é muito pequenininho, não é? É o nosso bairro, a rua, a escola. Então eles no Google Maps foram identificando, olha, ali é a minha escola, ali é a casa, ali é o café do senhor Zé, o Parque da Paz, que é um parque muito grande em Almada, que todos os miúdos fazem referência, o Cristo Rei, a ponto 25 de Abril. Depois ampliámos para vermos o distrito de Lisboa todo e a relação da Almada com Lisboa. E depois destes pontos identificados é que eles iam construindo a história usando como referência, como cenário, digamos, estes sítios. Por isso é que aparece aqui o Cristo Rei. Estes projetos que fez com as crianças foi mais ou menos em que altura? Peço desculpa ao meu telemóvel e eu lembrei-me de o desligar e não desliguei. Deve ser as crianças a dizer, olha, não se esqueça de dizer este pormenor da história do casamento da Pata Patola. Deve ser isso. Eu pensei, vou desligá-lo e depois entrei e esqueci-me. Está aí
Sim. Não faz E mal, quando não é, faz Já mal. vai quando é que desligar. começou, e Sim. quando é que começou então este projeto? Em que altura Fez é com que as foi? crianças? O dos miúdos foi em outubro do ano passado, portanto é recente. Esta experiência com os miúdos é bastante mais recente. É engraçado que teve a experiência com tanto pessoas de mais idade e com os mais novinhos, não é verdade? Muito diferente, sim. São Experiências muito diferentes. Sim, são muito diferentes. Não é? Sim, são. São e não são. Eu acho que todos eles acabam por convergir num produto final que é o livro e a história e de facto as pessoas, mesmo que elas têm mais resistência e timidez no início, depois nós plantamos a sementezinha e acaba-me por desabrochar, digamos. Acha que as crianças conseguem usar a imaginação Sim. com muito mais facilidade do que, neste caso, por exemplo, os séniores ou os adultos? Isso sim. Acho que sim, sem dúvida. Por acaso não tinha pensado muito nisso, mas nós vemos aqui Sim. um dinossauro, não é? Que é vegetariano, está à procura de cenouras, não é verdade? Cenouras, é Porque se calhar vegetariano. nós como adultos, não é? Geralmente não misturamos fatores muito diferentes, não é? E as crianças não. As crianças não têm problemas nenhuns de juntar uma pata com o Cristo Rei, de juntar um dinossauro com um chinelo, com uma avó, portanto... É verdade. Acabam por juntar fatores diferentes, mas que no fundo fazem exatamente aquilo que a Patrícia disse, que é convergir na mesma coisa, portanto, na produção do livro. Como é que elas ficaram depois de ver o produto final? Ai, adoraram. Eles estavam sempre... chegavam sempre muito excitados e diziam agora a Pata vai fazer isto e vai fazer aquilo e depois sabiam as histórias uns dos outros que eu Agora achava é a lua de mel delicioso. da pata, patola. Agora com já se Cristo calhar já Rei, tiveram não é? filhos, não sei, depois as histórias continuam. Ganham quase uma vida. Qual foi o maior desafio que Mas sentiu? os idosos, só para terminar essa questão, os idosos e os adultos, aliás, em geral, têm de facto essa dificuldade de sair da sua realidade. E eu às vezes desafio as pessoas, em vez de falarem na primeira pessoa, usarem a terceira pessoa, transformarem a personagem principal numa terceira pessoa e nós aí ganhamos uma distância e já conseguimos libertar-nos um bocado desse padrão mais real. Mas os miúdos fazem isso com toda a facilidade. Porque quando nós abrimos um livro e quando nós estamos a desfolhar um livro e estamos a ler, nós conseguimos nos transportar para o sítio onde tudo se passa no livro, não é? É. Portanto, que é fantástico, não é? E para quem recebe um livro desses, portanto, para quem recebe, para quem está a ler, acaba também por abrir os seus horizontes. Portanto, ele consegue, sei lá, ir a vários sítios, não é? Consegue caminhar quase pelo mundo, estar no local onde aquilo se está a passar, porque ele está a viver isso. Isso também é algo que você tem a preocupação que também esteja nos livros, não é? O facto das pessoas também se conseguirem transportar para lá, não é? Sim. E é interessante porque eu acho que me lembro de todas as histórias que foram escritas nestas oficinas todas. Lembro-me, estava ontem a ver os livros e a pensar, aqui tem aquela história do senhor que foi à procura de... Lembro-me de todas, portanto, de facto, criaram assim todas elas são muito únicas, mas cativantes ao ponto de quase ser... As personagens acabam por ser pessoas que nós conhecemos, não é? E que marcaram. Há um livro que tem das oficinas que eu fiquei curiosa por causa do título, que é 5 pontas, uma estrela. É isto, e os títulos também são feitos pelo grupo, normalmente, e até foi uma das participantes. Não é este, que este foi do Centro Comunitário de Telheiras. Pois foi este que... Isto não é a versão final, porque eu às vezes depois dou os livros no final da oficina e fico sem o... quase todos são editados mais com estas capas assim com cores. Isto foi também de um grupo que é o grupo Fênix em Telheiras, um grupo de... Penso que a maior parte são pessoas reformadas, mas qualquer pessoa pode participar, tem uma série de atividades, desde Qigong, visitas culturais. E eram 5 participantes. E foi uma das autoras que sugeriu o nome, porque 5 pontas simbolizavam os 5 participantes e uma estrela era o livro. E eu achei o título muito bonito.
achámos todos. E acabou por ficar este título. Tem o feedback das pessoas que depois destas oficinas criativas decidem continuar a escrever, decidem fazer coisas por elas mesmo para poder desenvolver mais a escrita? Tenho. Eu agora, este ano, para além destas oficinas com as crianças, não tive a oportunidade de fazer mais oficinas, mas as senhoras por acaso eram só há mais mulheres do que homens a participar. Nesta oficina do Palácio Baldaia, que deu este livro, e também está em versão PDF, também é possível ler. Este ficou muito, porque elas escreveram mesmo muito, e então ficou um bocado gordinho, até tivemos alguma dificuldade em depois pôr os agrafos. Muitas delas já escreviam. Uma das senhoras, a Zuleika, que é uma senhora brasileira que está cá a viver, publicou agora um livro em conjunto com outras pessoas do Brasil. Penso que foi a primeira vez que ela participou. E mais 2 pessoas já publicaram coisas, já tinham livros publicados e estão agora a trabalhar noutros projetos também de escrita. Portanto, é bom ver que o trabalho que tem também como formadora, porque no fundo, quando faz essa oficina da criativa, né, da escrita criativa, acaba por ser uma formadora, né, acaba por estar a dar bases para as pessoas poderem desenvolver as aptidões que têm, não é? E como é que se E sente? tem continuidade, eu acho que sim. E este grupo, elas pediram para fazer uma nova edição. Foram 4 sessões e de facto poderiam ter sido 8 perfeitamente, porque em todas as sessões era assim muito produtivas e eu senti que era daquele grupo que, se calhar, se fizéssemos o ano inteiro, elas tinham coisas para mostrar e para dizer. Ok, espetacular. Muito bom. Uma pergunta que eu tinha era que, com tantos momentos que partilhou, né, com as mais diversas idades, na verdade, dos mais pequeninos aos mais séniores, qual foi assim os grandes desafios que têm encontrado nestas oficinas de escrita criativa? Um dos desafios foi com as oficinas dos livros pop-up, não estes, mas os que faço com as famílias, que são só 2h30. Ou seja, estou habituada a oficinas em que são normalmente 4 sessões e para já dá para conhecer as pessoas, que é um bocado diferente estarmos só uma vez e não sabermos quem são e quais são as preferências deles, os interesses, etc. E fazer um livro pop-up em 2h30 é um bocadinho... Então a primeira oficina demorou um pouco mais. E eu agora o que faço é tenho as formas já pré-recortadas, eles depois fazem as cores e personalizam, mas percebi que tinha que ajustar ali o tempo para as coisas ficarem feitas no horário que estava estabelecido. Com as jovens adolescentes houve alguma dispersão. São jovens que estão na escola, têm as crianças, estão ali num contexto um pouco fragilizado, porque nós estamos longe da família, e então é preciso acompanhar mais e dizer, não, até dia tal tem que estar pronto o texto, tem que fazer isto, ser assim mais exigente. De resto... E elas gostaram do resultado final? Gostaram. Eu fiz 2 com elas. Fiz um de livro de contos. Pronto, este também foi a maquete, porque acabei por não ficar com um. Contos com bichos. Sim, os animais são uma constante muito presente na vida dos miúdos e das pessoas em geral, mas os miúdos adoram animais. E elas acabam por ser ainda adolescentes. Então escrevemos só histórias com bichos. E porque foi na altura do Natal, depois elas até fizeram para oferecer à família e aos amigos. E elas todas cozinhavam muito bem. Foi uma coisa que eu percebi quando estava a fazer esta primeira oficina do Natal. Então propus-lhes fazer uma oficina
com as receitas delas. E pronto, o livro ficou assim. Depois tem vários tipos de receitas, desde salgados até sobremesas e doces. Espetacular. Ficou muito bom. E tem, por exemplo, e eles contam sempre uma historinha pequenina sobre a receita. Por exemplo, esta purê de grão com peixe era a Célia que gostava de fazer para a filha. Uma sopa saborosa e nutritiva pode substituir uma refeição. E como a miúda estava a começar a mastigar, era uma maneira de introduzir também alguns elementos. Ou seja, elas no início da receita fazem um breve resumo. Se aprenderam com a mãe, com o pai. Isto é um pastel de peixe que era maravilhoso. Aqui foi uma logística um bocado complicada, porque tínhamos que tirar as fotos aos ingredientes, organizar o dia, porque eles tinham uma cozinha, mas não se fez as receitas todas no mesmo dia. E até inventaram uma receita para o livro e tudo, uma sobremesa. Espetáculo. Portanto, é um desafio, não é verdade? Sim. E estes desafios só ajudam a ter coisas novas, não é verdade? A ter novidades, seja dito. Nós, infelizmente, estamos nos últimos minutos do nosso programa, não é verdade? Quem está lá em casa e gostaria de conhecer mais, não é verdade? Quem sabe até participar numa das oficinas, quando tiver a oportunidade. Sim. Como é que o pode fazer? Eu tenho a página no Facebook onde vou anunciando. Ok. Normalmente as oficinas são, por exemplo, quando são associações, são destinadas àqueles utentes específicos e não abertas ao público em geral. As que são através da Câmara da Almada, as pessoas podem se inscrever, quem quiser, eles são sempre publicitadas na página da Câmara, na Agenda Cultural, e eu também costumo divulgar. E as outras oficinas, na Junta de Benfica ou assim, também é de livre acesso. Tem um limite, porque também não se pode ir para além de 8 participantes, e quase todas são de participação gratuita. A do Baldeia, por acaso, não era, mas também era uma contribuição simbólica, por isso estão convidados a participar. E também, só para nós também finalizarmos, agora está para breve, não é? Nós dizemos para breve, que às vezes demora um bocadinho mais, mas o surgimento do novo livro. Exatamente. Para breve, pois isso... breve, assim, breve, mais longo, não é? Um breve mais longo, sim, sim. Sim, eu estou a fazer um doutoramento à distância em Inglaterra, não é bem à distância, é de low residency, e o projeto do doutoramento é escrever um livro de ficção inspirado, muito vagamente, na história dos meus avós que emigraram para o Brasil nos anos 50. Portanto, é isso que nós vamos poder esperar, não é? Próxima vez que vier cá, vai demorar um pouquinho mais tempo. Sim. No próximo programa, quando for 1h50, você está connosco. Vou falar mais um bocadinho. Está bem. Estou a brincar. Fica já assim. Patrícia, muito obrigado por ter vindo. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Obrigada. Foi E até uma prazer. próxima. E até à próxima. Obrigada. E nós assim já estamos quase a terminar o nosso programa. É verdade. Estivemos então com a Patrícia Maia Noronha para falar das oficinas de escrita criativa. Já sabe que esta entrevista vai estar disponível no YouTube. E próxima vez que a Patrícia estiver por cá, você pode saber antes do programa começar. Tem que nos seguir no Instagram. Exatamente, portanto já sabe, nós vamos contar consigo no próximo programa. Pode saber quem é o próximo convidado do próximo programa nas nossas redes sociais, colocar lá o seu like, o seu gosto, o seu comentário e nós contamos consigo. Logo à tarde vai estar com a Conversa de Mulheres, que também vai estar extremamente bem acompanhado. Portanto, já sabe, hoje foi um programa espetacular. Espetacular. Tentámos despertar em si o gosto pela leitura. Não é? Quem sabe você ainda vai fazer um link pop-up e mandar uma foto para o Facebook. A gente vai ver. Um resto de um bom dia, um grande abraço, até à próxima.